Veja na aula de hoje tudo sobre tabela dinâmica, o que faz, para que serve, do que se alimentam. Será mesmo esse bicho de 7 cabeças? Essas e outras respostas vocês verão aqui no ProcVTube. Essa foi uma tentativa frustrada de imitar o nosso grandioso Sérgio Chapelin. Mas pode ter certeza que a aula de hoje será bem melhor que essa imitação aí. Estão preparados? Então vamos nessa! Bom, galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre os conceitos básicos de uma tabela dinâmica, desde a sua origem, ou seja, da sua base de dados, até algumas análises que eu separei para a gente, que vão ser de grande utilidade no dia a dia de muita gente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com a base de dados, ou seja, a essência de uma tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui em base de dados, ele vai nos levar para uma planilha onde contém a tabela que a gente vai utilizar na aula de hoje. Aqui eu tenho uma tabela de vendas por vendedor, gerente, cidade, estado, o item que foi vendido e em qual período, ou seja, em qual mês que foi vendido. Temos dois pontos importantes aqui na parte de base de dados. O primeiro deles é que a primeira linha deve conter os títulos dos meus campos, ou seja, a que se refere cada coluna da minha tabela. O segundo é que os meus dados precisam estar preferencialmente em linhas. Nós vamos entender o que é isso mais para frente. Bom, agora vamos montar a nossa tabela dinâmica. Primeiro de tudo, eu vou selecionar os dados, ou seja, vou selecionar minha tabela inteira. Tenho duas formas. Uma delas é clicar no começo dela e ir arrastando. Isso pode demorar bastante tempo, dependendo do tamanho da sua tabela. Caso a sua tabela seja muito grande ou você queira economizar tempo, você pode clicar em qualquer área dentro da tabela e apertar Ctrl***. Reparem que ele selecionou todo o contorno da onde estava selecionado, ou seja, toda a minha tabela. Fácil, né? Bom, agora a gente vai na opção Inserir, Tabela Dinâmica. Vai abrir esta janela aqui, onde vamos passar as configurações iniciais da nossa tabela dinâmica. O primeiro deles é quais dados eu quero analisar. Eu posso analisar os dados de uma tabela ou intervalo, no caso é o que estamos utilizando, ou posso pegar dados de uma fonte externa, ou seja, posso pegar de um banco SQL, posso pegar de um Access, de um CSV ou de um TXT. Vamos ver algumas aulas mais para frente sobre conexões. É uma aula bem legal. O segundo ponto é aonde que eu quero colocar a minha tabela dinâmica. Se eu quero criar uma planilha nova ou se eu quero colocar numa planilha existente. No nosso caso, eu vou pedir para ele criar uma planilha nova. Eu vou vir aqui, vou dar OK e ele vai criar essa planilha para mim. A única diferença desta planilha é exatamente a tabela dinâmica. Não tem nada mais de diferente ou de específico aqui. Aqui no canto direito vai aparecer uma janelinha que a gente chama ela de lista de campos da tabela dinâmica. Ela é separada em duas partes. A primeira delas é a lista de campos que eu vou ter dentro desta tabela dinâmica. Lembra daquela primeira linha que eu comentei com vocês, que ela é importante para a gente? Porque através dela que eu vou identificar do que se trata esta informação. Tudo bem? A outra parte é dividida em 4 regiões. Temos a região dos filtros, das colunas, linhas e valores. Vamos ver para que cada uma dessas opções servem. A região dos filtros vai servir para a gente filtrar os dados que estão já dispostos na tabela. A região das linhas serve para a gente colocar os dados analisados na vertical, ou seja, de cima para baixo. A região de colunas serve para a gente colocar os dados analisados na horizontal, ou seja, da esquerda para a direita.
e a minha região de valores ela é responsável pela consolidação dos dados, de acordo com a disposição deles em linhas e colunas. Ela pode somar, ela pode fazer uma contagem, ela pode fazer uma média, entre outras opções. Para a gente entender o que cada uma dessas regiões faz, a gente vai fazer algumas análises que eu separei para a gente. Nossa primeira análise será de vendas por período, ou seja, quanto que eu vendi em cada mês. Eu vou clicar aqui em período e vou arrastar ele a princípio para minha região de linhas. Reparem que ele já trouxe para mim aqui no meu canto esquerdo os meus meses de forma distinta, ou seja, não está duplicadas as informações. Ele trouxe todos os itens distintos. Agora eu preciso saber das minhas vendas, correto? Eu vou clicar e vou arrastar para o meu campo de valores. Pronto, eu já tenho as informações aqui das vendas por período. Se eu quiser brincar com isso, eu posso clicar aqui em período e arrastar para colunas. Desta forma, eu vou ter a mesma informação disposta de uma forma diferente. Agora vamos para a nossa segunda análise. Nossa segunda análise será para saber quanto que eu vendi por estado no mês de janeiro. Reparem que aqui eu já tenho os meus meses. Basta eu colocar a minha informação de estado. Eu vou vir aqui na tabela dinâmica novamente e vou arrastar aqui para linhas o meu nome do estado. Pronto. Reparem só que eu tenho aqui um campo de períodos em colunas e o outro em linhas, o que facilita a minha visualização. Desta forma, eu consigo saber exatamente quanto cada estado vendeu no seu respectivo mês. No nosso caso, a gente só quer saber quanto que cada um vendeu em janeiro. Já tenho a informação aqui. Tudo bem? Bom, vamos para a nossa terceira análise. Nessa terceira análise, digamos que eu queira saber quanto que representa as vendas para os gerentes nos meses. Então, eu vou simplesmente, como eu já tenho as informações de período aqui em colunas ou em linhas, eu vou simplesmente substituir a informação de estados, basta eu clicar e arrastar para cá, para ele remover, e colocar a informação que eu quero, que é de gerente. Dessa forma, eu consigo saber quanto que cada venda representou para os gerentes. Tudo bem até aqui? Vamos para a nossa quarta análise. Agora eu quero saber a quantidade de itens vendidos no mês de março. Bom, eu vou remover o nome do gerente, já que eu não preciso. E como eu não estou falando de soma, eu não preciso saber valores, eu vou remover também aqui os valores. Vou colocar os períodos em linhas, para ficar melhor. Agora eu preciso contar os itens. Então eu vou pegar aqui um nome do produto, que é onde tem meus itens, vou clicar e arrastar para valores. Reparem que ele já colocou contagem ao invés de soma, uma vez que o campo nome do produto não é um valor numérico, e sim um campo texto. Então, obviamente, a gente não consegue somar valores de texto. Por isso que ele já coloca contagem automaticamente. Pronto, já tenho a minha informação. Sei que foram vendidos 10 itens no mês de março. Tudo bem? Vamos para as nossas próximas análises. Agora eu quero saber a média de vendas em janeiro e abril por vendedor. Vou clicar na minha tabela dinâmica novamente. Vou continuar com meus períodos. Vou tirar a contagem. Vou voltar com meus valores de venda, uma vez que eu quero saber a média, a representação de vendas. E vou colocar o nome do meu vendedor. Eu vou colocar junto do meu campo período. Pronto, reparem que eu tenho aqui o mês de cada
junto com cada vendedor, ou seja, quanto que cada um vendeu dentro dos meses. Só que aqui eu não quero saber a soma, e sim a média. Então eu vou vir aqui na região de valores, vou clicar, vou vir em configuração de valor e vou escolher a opção média e vou dar OK. Pronto, já tenho aqui a média de vendas de todos os meus vendedores. Tudo bem até aqui? Vamos para a nossa última análise. Bom, nessa última análise eu quero saber a representatividade de vendas por cidade, ou seja, de tudo que vendeu, quanto que representa em porcentagem para cada cidade. Vou vir aqui na tabela dinâmica, remover os campos que eu não preciso mais e vou trazer o nome da cidade. O segredo está aqui. Na região de valores, eu vou dar um clique e vou em configurações do campo de valor. Vou na opção de soma e aqui em mostrar valores como, eu vou selecionar a segunda opção, que é porcentagem do total geral. Ou seja, de tudo que eu vendi, quanto que representa cada um dos meus itens. Ou seja, que no nosso caso são as cidades. Eu vou dar um clique e vou dar um OK. Pronto. Eu já sei que Governador Valadares representou 9,95% das minhas vendas totais. Com isso, a gente finaliza nossa aula sobre tabelas dinâmicas. Agora, basta eu vincular esta imagem a uma planilha. Então, eu vou clicar com o botão direito Hiperlink e vou colocar neste documento, escolher a planilha, que no caso é a planilha 2, que é onde está a minha tabela dinâmica, e dar um OK. A hora que eu clicar, ele vai abrir a minha tabela dinâmica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.